Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje, 22 de setembro de 2024. O início da primavera. Queremos estar com todos vocês, tendo esse momento especial de iniciarmos a semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos confiar em Deus, nosso Senhor, e estarmos fortalecidos com a sua palavra através das orações. Eu vou iniciar, já que hoje é o primeiro dia da primavera, eu vou cantar uma música que fala sobre isso. Não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno, verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir. Com Cristo tristeza jamais, minha vida a Jesus entreguei, a Ele confiei toda a minha tribulação. Só em Deus devemos confiar, e Ele nos dará paz e consolação. Não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno, verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir. Com Cristo tristeza jamais. Primavera, seja bem-vinda. Senhor Deus, que o Senhor dê o refrigério que a terra está precisando, para apagar todo esse fogo, todas essas queimadas, que a tua chuva de bênçãos desça sobre esse solo que está seco, que está gemendo, e todos os habitantes também gemendo com ele. Tem misericórdia, Senhor, da nossa terra, que é o Brasil, apagando essa chama que incendeia, não com o teu Espírito Santo, mas um fogo que queima, e não o fogo que purifica, porque nós precisamos do fogo do Espírito Santo dentro de nós para nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Mas precisamos das chuvas de bênçãos que o Senhor manda sobre a terra para refrigerar a terra, e também sobre as nossas vidas para refrigerar as nossas almas. Que venha primavera e com ela chuvas sobre a terra. Eu vou ler um texto que está em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. A vinda do reino de Deus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Esse texto, Jesus está falando do dia em que ele regressar e o dia do arrebatamento da igreja. Em um lugar será dia, 2 estarão moendo, uma será levada, outra deixada, 2 estarão dormindo. Então, num lado da terra estará dia, do outro lado estará noite. Mas nós temos que estar vigiando, orando, apercebidos, porque o dia que o Senhor vier, estaremos ou dormindo ou acordados, seremos arrebatados para estarmos juntamente com o Senhor. Todos os que entregaram a sua vida a Jesus, confiaram a Ele o seu tesouro, e Ele tem guardado esse nosso tesouro lá no céu, que é a coroa da vida eterna. Todos nós teremos alegria nesse dia que o Senhor voltar, porque estaremos para sempre com Ele. Por isso, se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso. Ore: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero fazer parte da tua igreja, do corpo de Cristo, daqueles que estarão com o Senhor para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela semana que passou, pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, porque nós te reconhecemos como Deus, como Pai eterno, como Pai que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para viver entre nós e nos trazer tão grande salvação.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos e confiamos que o Senhor cuidou, cuida e cuidará de nós todos os dias da nossa vida, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Obrigada, Senhor, por este domingo. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, o livramento de todo mal. Que tenhamos um domingo abençoado, esse dia de início da primavera, que seja também início da primavera nas nossas vidas. Abençoa o Michel, que estará trazendo a palavra agora, unge ele com teu Espírito Santo, que ele fale, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, e que ele possa transmitir com sabedoria a tua palavra. Abre as nossas mentes, os nossos entendimentos, e que essa palavra possa cair numa terra boa e dar muitos frutos. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos continuar com o tema maior que nós estamos trabalhando, conhecendo Deus. E o tema que eu vou trabalhar e refletir nessa manhã de domingo é como Deus se revela e se comunica com cada um de nós. O texto que eu gostaria de iniciar para fundamentar esse nosso estudo está em Êxodo, capítulo 6. Eu gostaria de ler os versículos de 1 até o versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abrão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, acerca da qual jurei a dar a Abrão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. E ele volta dizendo: eu sou o Senhor. Domingo anterior, nós falamos que Deus Elohim aqui com esse título maior, que vários povos usam para significar o seu Deus, a Bíblia fala, o Deus Elohim, o Deus de Israel. Vimos e falamos que ele, visto na Trindade divina, é conhecido como Deus Pai. Ele é o que faz e cria todas as coisas. Vimos isso, que o nome dele aparece nesse livro chamado Bíblia, no capítulo 1, dos versículos 1 até o capítulo 2, o versículo 3. Aparece apenas o termo Elohim, no sentido plural. Um Deus único,
num plural, mas que se revela em 3 pessoas, como nós falamos a vez passada. Ninguém viu ou pode vê-lo, esse Elohim, mas ele se dá a conhecer por meio das coisas criadas. Por isso que ele é aquele que cria todas as coisas usando o seu poder. Por meio das coisas criadas, as quais refletem a sua glória e poder. O Salmo 19, 1, 2 fala muito bem isso, que a terra proclama a glória, o poder de Deus, com todo o contexto da criação. Como uma revelação geral, esse Elohim, o Elohim, o Deus de Israel, que é o Senhor, que ele agora deixa claro nesse texto que nós lemos, que ele, o Elohim do Abraão, do Isaac e de Jacó, ele não se deu a conhecer, a não ser agora em que ele se revela como o Senhor. E aqui ele se expressa dizendo, eu sou o que sou, e ele usa o nome de Deus Israel com aquele tetragrama, YHWH, é Jeová. É como se fosse, como eu disse, uma respiração, uma inspiração e a inspiração para pronunciar essas 4 letrinhas, muito sagrada, muito reverenciada pelos judeus. Então, como revelação geral, esse termo Elohim, conhecido na Trindade, revelado agora em Cristo Jesus como Deus Pai, é o Criador. É literal na sua forma de se expressar, disse Deus. E para todas as pessoas, ele se comunica e expressa 3 coisas: ordem, beleza e majestade. Tanto é verdade que ao concluir o capítulo 1 do livro do Gênesis, o Elohim viu que tudo que fez era bom e muito bom, isto é, belo, maravilhoso. Paulo, em Romanos 1, 19, 20, afirma que os homens são indesculpáveis quando dizem não conhecer esse Deus criador, o Elohim. Por isso todos os povos conhecem um Deus. E fala até mesmo como criador. E fala de atributos desse Deus. Mas não conhece o verdadeiro Deus, porque ele se dá a conhecer com o contexto da sua revelação. Por isso aqui nós vamos entender que os homens vão ser indesculpáveis, como diz Paulo, porque eles vão dizer, eu não conheci Deus, o Elohim, pois o que de Deus, diz Paulo, esse Elohim, se pode conhecer, ele se manifestou de 3 maneiras. Aí Paulo diz, primeiro, com os seus 3 atributos invisíveis, que são comum de um Deus único, eterno e criador. Quais são esses atributos invisíveis? A onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, esses 3 elementos, Paulo falou que são invisíveis, mas ele revelou na criação para que o homem pudesse entendê-lo como esse único Deus, o Deus de Israel, que é o Senhor. Ele se manifestou e revelou também como o seu eterno poder. Eterno poder, você vê ele criando todas as coisas, mas na criação ele não está falando, ele está apenas criando. Isto é, com as suas 3 virtudes. Quais são as 3 virtudes Deus nesse poder criador? Amor, criou tudo com amor, em amor e para o amor. Segundo, graça. E terceiro, comunhão. Então aquela revelação de Deus trino que nós falamos, Gênesis capítulo 1, o Elohim, capítulo 2 do Gênesis, Elohim, Jeová, que associa o Elohim agora o tetragrama, essa palavrinha, né? E que é aquele que vai formar todas as coisas, e também o Deus Espírito Santo, Jeová, ou o Senhor, que está no capítulo 4, que fala com o homem, que caminha com o homem e ajuda o homem nessa sua caminhada de fé.
A sua divindade é a terceira coisa que ele fala, que os homens vão se tornar indesculpáveis porque ele já revelou, que é o contexto das coisas conhecidas que foram criadas. E dentro dessas coisas criadas e conhecidas, nós vemos, e já falamos no capítulo 2 de Gênesis, que ele formou o homem para o coroamento da criação. No Gênesis 1, 26, 27, ele fala, façamos também o homem, no contexto, e diz, e criou homem e mulher. Também ele se refere em Gênesis 5:2 que ele criou o macho e a fêmea e os chamou de Adão no dia em que foram criados, mas ele não havia ainda formado. E tudo que ele havia criado, feito, não tinha ainda um contexto formado, que foi feito a partir do Elohim, Yahvé ou Yehová, que é a palavra, que é esse tetragrama, que ele é conhecido em Israel como o Senhor Deus. Falamos que no Gênesis capítulo 2, Deus Elohim se revela que ele fez o coroamento da criação no sexto dia, formando o homem para cuidar de toda essa criação. E como ele tinha a imagem e a semelhança de Deus, era para ele expressar com a sua vida em comunhão com Deus, esse Deus, no contexto da criação, na administração de toda essa criação. Então nós falamos no Gênesis capítulo 2 que Deus Elohim se revela como esse Jeová, que é o nome de Deus de Israel. É esse que é o nome do Deus de Israel, o Senhor. Portanto, a palavra Elohim está associado nesse capítulo 2 de Gênesis, nós falamos a respeito dessa palavra Jeová. Eu sou o que aparece lá em Êxodo 3,14, quando ele falou, o que eu digo para o povo? Quem me diz que estou aqui falando para libertar esse povo? Fala, diz a esse povo que eu sou o Senhor. Eu sou, ele diz, o que sou. Diga para eles assim. E quando esse Elohim, que é Deus Pai, que criou agora o homem, agora vai aparecer nessa criação a segunda pessoa que nós falamos representativa da Trindade, que é o Senhor, que é o Deus Elohim Jeová, que é a representativa do Deus Filho, porque o Filho era o verbo que estava com Deus e que ele formou, criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que ele fala que o Deus Filho dá forma, Yatzar, ele forma. Então Deus cria o contexto do ser homem interior e ele dá forma para planificar o homem no contexto do ser visível exterior. Então o que Deus Elohim faz? Ele pega o pó da terra, plasma, faz o homem do pó da terra e diz em Gênesis 2:7 que o Elohim, o que ele fala, Elohim, Jeová, Senhor Deus, agora ele vai formar o homem do pó da terra, sopra na sua narina o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Razão desse Elohim, o Deus Israel, ser chamado Jeová. Falei que a pronúncia desse nome, escrito com 4 letras, YHWH, se pronuncia como você inspira e expira. Quando você inspira e você expira, você acaba falando esse nome de Deus, que é difícil a pronúncia. E quando você entender esse contexto da inspiração e expiração, você vai entender que ele foi aquele que soprou para formar o ser humano. Isto é, quando você nasce, para você ficar assim bem mais claro, você nasce, o teu pulmão não está acostumado com o ar externo. E ao você nascer, a primeira coisa que acontece, alguém vai trazendo você à existência, a primeira coisa que você faz é inspirar o ar. E o pulmão dilata, você sente dor e até mesmo chora em algumas circunstâncias. Por isso, no momento que você nasce, você já pronunciou o contexto desse nome de Deus. Por isso que é interessante que, se você inspirar, você vai falar as 2 palavras YH iniciais. Você faz... Inspirou.
E o que é interessante, que quando você morre, você fala de novo o nome de Deus, que são as duas palavras finais, que são WH. Você expira, você não puxa o ar, você faz o contrário. Você expira, então você pronuncia como se fosse WH, você faz... Então o nome de Deus é... Aí você pronunciou, tá vendo? Sem falar nenhuma letra, nenhuma palavra, apenas com a inspiração e expiração, isso é com a respiração. Então você inspira, você diz o nome de Deus, e quando você expira, você entrega o Espírito que Deus soprou, vida para você, ser um ser espiritual. É como Jesus disse, ele entregou o Espírito a Deus e expirou. Essa é a realidade que nós temos de como esse Deus se revela, e é tão importante para os judeus a pronúncia e até mesmo escrever esse nome, que para eles tem um sentido e um significado muito profundo, porque ele se revela em todo o processo para o povo de Israel, enquanto existiu e existe esse povo caminhando juntamente em comunhão com ele. Então, esse contexto dessa palavra, que é Jeová, ou Yahvé, que é exatamente como você pronuncia inspirando e expirando, é a razão de Elohim Jeová ser o Senhor Deus, que forma o homem. Esse Senhor Deus que forma o homem, ele também prepara o lugar para o homem habitar, o paraíso. Fala como o homem deve se comportar no paraíso. Fala como ele deve tomar alguns cuidados dentro desse contexto criado em que ele se encontra. E o que é mais interessante, depois ele colocar, ele fala com ele, ele orienta, forma o contexto da família, como nós já vimos. É tudo relacionado com esse Deus, o Elohim, Jeová. Desse modo, o Elohim, Deus Pai, sendo o Espírito Criador, aquele que está numa luz inacessível, majestoso, sentado num trono, que é impossível de alguém vê-lo, ele pode falar se revelando ao espírito do homem usando a sua palavra, que é o Logos, o Verbo, que é o Cristo, o Filho de Deus, que no princípio, João 1, de 1 a 3, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e se referindo a quem? A Jesus Cristo. João Evangelista, continuando ainda no seu evangelho, nesse capítulo 1, ele escreve que a vida Zoe, essa vida plena, não a vida apenas soprada, existencial, mas a vida plena, a vida eterna, está em Cristo. E a vida era a luz dos homens. João 1,4. O João Evangelista testifica 3 vezes que João Batista não é o Cristo, que João Batista veio para batizar, mas não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Então, Jesus Cristo é a luz, a expressão do próprio Pai que vem ao mundo. Por isso que o Deus não pode descer aqui, senão acaba com tudo, destrói tudo. Mas ele envia a sua luz, e chegando até nós, ele expressa com essa luz o próprio calor, revelando assim a Trindade, o Deus Pai como se fosse uma expressão de algo maior, a luz que emana dele, que chega até nós e que gera o aquecimento dos nossos corações, com fé, com esperança, com amor, que é a ação do Espírito Santo falando a cada um de nós. Que Cristo, que é a luz vindo ao mundo, ilumina todo homem. Por isso que Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Efésios capítulo 3. Ele está falando lá a respeito do Cristo, da revelação do mistério que estava em Deus, que agora está de uma maneira clara, revelada para a igreja, que tem o contexto da sabedoria, que tem o contexto da verdade plena, e que pode agora compreender plenamente tudo isso que nós estamos conversando com os irmãos, porque ele em Cristo revelou essas coisas para a sua igreja.
Então veja o que ele fala. João afirma: Jesus o Cristo, o Senhor, que é Jeová, estava no mundo, que fez, e o mundo não o conheceu. Ele que fez todas as coisas, inclusive o homem, o próprio mundo, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo de Israel, que esperava o Salvador. E os seus, os judeus, não o receberam, seus irmãos. Mas a todos, diz assim João, que o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Qual o nome de Jesus? O Cristo. Então, é Jesus, o Cristo. E o que Pedro disse: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vira para ele e fala: quem te revelou foi o Pai Celeste. Carne e sangue não pode revelar. Os quais o próprio João também confirma: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Cristo, se fez carne, homem, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está lá em João, capítulo 1, de 6 a 17. No capítulo 1 de João, o evangelista afirma no versículo 18 o que eu estou querendo afirmar aqui, que o Elohim, como ele se apresenta no início, que ele é um contexto de um título que muitos povos, muitas culturas usam como Deus, Elohim, mas ele deixa claro no transcorrer das Escrituras que o Elohim de Israel é o Senhor. É o que nós lemos aqui. Ele não se deu a conhecer. Por isso que ele fala, ele deu a conhecer, aparecia a Abraão, diz aqui o versículo de Êxodo 6:3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. É isso que todas as pessoas que têm um Elohim, um Deus, pensa no contexto do poder e busca Deus por causa do poder e não pelo contexto de que ele é um Pai amoroso. Foi o que Jesus veio revelar para nós. E aqui, no capítulo 1 de João, o evangelista escreve e afirma no versículo 18, para a gente fechar João, capítulo 1, ele fala assim: ninguém jamais viu o Elohim, e ninguém pode ver o Elohim, mas o Elohim, Deus, se dá a conhecer. E é sobre isso que nós estamos falando. E como ele começa a se dar a conhecer? Através do Deus que se revela junto com o Elohim, chamado Jeová, formando o homem e tendo uma comunhão com o homem, conversando com o homem. E também o próprio Jeová, o Espírito Santo de Deus, falando no espírito do homem, como a gente assim hoje compreende no contexto dessa triunidade divina. Então esse Deus de João, Jeová, o unigênito que está no seio do Pai, que está no seio do Elohim, é quem o revelou. Jesus o Cristo, o Filho de Deus vivo, conhecido antes da fundação do mundo, como sendo a palavra, o verbo, o Logos de Deus. É o que João explica e que fica bem claro para nós compreendermos isso. Então nós falamos que o Elohim, o Deus Pai, ele cria, separa as coisas, como vimos em Gênesis 1. O Elohim Jeová, o Senhor Deus, é o Deus Filho, Jesus Cristo, uma forma antropomórfica desse Deus ficar próximo do homem, não só criando ele, mas falando com ele, se relacionando com ele. Então ele forma e se relaciona com o homem. E o Jeová, o Senhor, o Deus Espírito Santo, falamos isso em relação ao capítulo 4 do Gênesis, que convive e mantém a comunhão com os seres celestes, terrestres, que são formados para o louvor da sua glória. Então nós temos assim essa triunidade revelada e que vai sendo revelada no transcorrer das Escrituras, e nós vamos encontrando depois as pessoas tendo experiências com esses três elementos que se revelam e vão chamando ele de um El mais alguma coisa ou Ia mais alguma coisa. Por isso nós vamos encontrar El em relação a Elohim.
E as terminações em nomes Isaías, Obadias, Ezequias, tem um contexto do Iá, do Senhor. Então são termos usados para Deus e Senhor, se revelando esse Senhor, que é o Deus de Israel, que nós conhecemos e que muitos nomes carregam inícios ou terminações desses nomes. Por exemplo, Isaías, tá vendo? Tem uma relação com Yahvé. E aí a gente vê exatamente a expressão desses nomes com esses prefixos ou sufixos. Tanto é verdade que o Senhor se revela e se comunica com uma forma que vai aparecer na Bíblia que nós temos que falar antes de continuar falando como ele fala. Então, tem uma palavra chamada Malak, Senhor. Isto é, um mensageiro. Malak significa um mensageiro, um anjo. E vai aparecer uma palavra no Antigo Testamento que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não é um anjo do Senhor. Não. Não, é o artigo definido, o anjo do Senhor. E ele está escrito na Bíblia com letra maiúscula. E ele percorre o Antigo Testamento começando exatamente com o pai Abraão, com uma revelação que aparece para Agar. Esse anjo do Senhor falando com Agar, quando gerou Ismael a partir de Abrão, a sua senhora Sarai expulsa ela e ela vai em direção ao Egito e para numa fonte, numa bica d'água. E ali ela abre o seu coração e aparece pela primeira vez, em Gênesis 16, esse termo anjo do Senhor. Então, quem é esse anjo do Senhor que aparece? É um mensageiro, mas não é, quero deixar bem claro, um anjo, mas é o anjo do Senhor. Como entender isso? O anjo do Senhor no Antigo Testamento é algo que aparece não como um anjo simples, não como um mensageiro simples. É algo muito maior. Então, alguns veem, e os teólogos, alguns consideram que é um representante de Deus. Uma manifestação temporária em que Deus assume uma forma visível. Então, esse é um ponto. É Deus se revelando numa forma visível. Mas quem é esse anjo do Senhor? Para os judeus, é uma teofania. O que é uma teofania? Teo, Deus, fania, uma revelação de Deus. É a aparição de Deus em forma humana ou angelical, que aparece como se fosse homem ou como se fosse anjos, falando visivelmente com o homem. E o terceiro é uma cristofania. O que é uma cristofania? Vem de Cristo, de uma revelação de Cristo que não tinha sido formado, mas já tinha sido criado. Estava presente, mas não tinha sido formado homem. Não tinha nascido ainda de Maria. E o que é interessante, ele começa a aparecer, esse anjo do Senhor, exatamente com o pai Abraão. Depois que o Senhor falou com ele para sair da sua terra, da tua parentela, para formar uma família que fosse abençoadora de todas as famílias da terra. E o que é interessante, a gente vai ver a história que vai envolver esses personagens. Abraão, que é Abrão, Sarai, Agar, o contexto que depois tem um servo dele, Eliezer, que depois você vai ver que ele fala assim, mas Senhor, o Eliezer vai ser um herdeiro meu, um descendente? Eu queria um filho. E Deus promete um filho para ele. E que começa essa revelação lá em Gênesis 12, vai 13, 14, 15, 16. E no 16 aparece pela primeira vez esse anjo do Senhor falando com Agar, e depois falando também com Abrão, com Sara e assim por diante. E por que aconteceu bem nessa época? Porque tem uma razão de ser. Se for pensar numa teofania, a segunda pessoa da Trindade estava revelando o contexto da redenção e outras coisas mais que Israel poderia conhecer. E também
uma cristofania, que é exatamente esse Cristo já sendo revelado. Tanto é verdade que o próprio Cristo vai fazer essa afirmação. Então o anjo do Senhor às vezes fala com autoridade divina, como se fosse o próprio Deus. Em outras parece distinto de Deus, mas ainda assim expressa autoridade divina. Então nós vamos ter muitas passagens do Antigo Testamento que aparece esse anjo do Senhor, que eu vou falar depois rapidamente sobre elas, não vou me ater porque o estudo não está nesse contexto. Mas o primeiro lugar que eu quero destacar é que ele aparece, esse termo, em relação com o pai Abraão, com Sarai, com Agar e o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaque. Por que será que isso aconteceu e qual a razão disso? Então é fácil nós entendermos se nós compreendemos que a Bíblia se autoexplica. E Jesus, quando veio, em João capítulo 8, versículos 56 e 59, Jesus falando com os líderes religiosos, que estavam falando que eles eram filhos de Abraão, que eles eram filhos da fé, Jesus estava questionando que eles estavam querendo matá-lo, e que Abraão não queria matar. E que, na realidade, Jesus estava agora se defendendo e falando que ele é aquele que era desde antes da fundação do mundo, que era antes de Abraão. E eles começaram a discutir, como que você está falando antes de Abraão? Eu falei, olha, eu quero dizer para vocês, religiosos que estão conversando aqui comigo, que o pai Abraão, eu tive uma relação com ele, antes dele nascer, eu já era. Quando disse, antes que Abraão existisse, aí ele faz aquela afirmação do eu sou, aquele tetragrama, eu sou, e remete ao nome de Deus de Israel, usado em Êxodo 3,14, indicando sua eternidade, sua divindade e a sua igualdade com Deus Pai. Os religiosos queriam pegar pedra para matar Jesus, apedrejar Jesus. Tanto é que eu falei que eles rejeitaram, não aceitaram. Jesus fala que Abraão viu, veja bem a palavra, nesse contexto, João 8, 56 e 59, ele fala, Abraão viu o meu dia. Ele viu o meu dia. E antes dele ser, eu já era. O dia de Jesus Cristo, o Senhor, é o tempo em que o plano da redenção seria cumprido através do seu nascimento, vida, morte e ressurreição. É isso que Jesus está falando em João 5, 8, 56 e 59. Deus fala com Abraão e promete um filho, e faz a sua aliança com Isaque, Gênesis 17, de 7 a 9. Olha que coisa incrível. Por que ele falou que Abraão viu e se alegrou? Porque ele teve uma revelação pela fé, porque ele é o pai da fé. Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Abraão é o pai da fé. Então ele foi o que teve o primeiro contato com as revelações de um Deus todo-poderoso que é conhecido agora como Senhor, se revela e fala com o ser humano. Veja como é interessante. Abraão, como pai da fé, regozija-se ao ver esse dia, o dia de Jesus, que veio muito tempo depois, porque também Jesus é o Filho de Deus que veio por uma promessa. Então Isaque, o filho do pai Abraão, é considerado um tipo de Cristo, uma figura, o filho do Pai Celeste, semelhante a Jesus Cristo. Os dois vieram por um contexto de promessa. Isaque e Jesus são filhos de promessa, do próprio Elohim, do próprio Deus, do Criador, daquele que forma e daquele que fala com o ser humano, através do seu espírito. O que é interessante, eles nascem, os dois, de forma milagrosa. Tanto é que você vê lá a descrição que está em Gênesis, como que está em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 35, vê a forma milagrosa como Jesus também foi gerado, formado no ventre de Maria. O Elohim, o Deus Pai, e o Abraão, o pai da fé, tem como um único, cada um único filho. E ambos o ama muito. Tanto Deus ama o único filho, unigênito, Jesus, o Cristo, gerado, como também Abraão
teve por promessa aquele filho e ele falou que ele amava muito. E o que é mais interessante, que esse único filho que eles amam tanto, eles são agora ofertados em holocausto. Então, para o contexto de Abraão, o Senhor Deus fala para ele: oferece o teu único filho para mim em holocausto, me entrega ele totalmente. Abraão ficou, acho que, pensante durante um bom tempo. Como ele falou que esse menino seria um abençoador, como as estrelas do céu, seria dada uma descendência através dele que encheria toda a terra de homens de fé. Como que ele está pedindo? Se ele morrer, como é que vai acontecer isso? Mas Abraão, pela fé, ele guardou esse contexto. Eu tenho quase certeza, se ele tivesse falado com a sua esposa, acho que a esposa teria matado ele antes dele ir com aquele menino lá para o Monte Moriá. E o que é interessante, quando ele pede para oferecer em sacrifício, você vê que é uma correlação dos dois pais. O pai celeste e o pai da fé para os terrestres. Os dois têm esse único filho que é levado para ser oferecido. E o que é interessante, ele fala: eu vou te mostrar um monte que deve ser ofertado. E esse monte que ele aponta é o Monte Moriá, aonde está construído o templo, e ao lado está o Monte da Caveira, ou Calvário. Foi onde Jesus foi sacrificado, fora da cidade, que é o contexto que ele fala, um monte que está ali próximo à cidade de Jerusalém. Você vê as coisas como vão acontecendo e a revelação. Por isso que ele falou, Abraão viu esse dia e se alegrou. Teve uma revelação disso. E o que é mais interessante, além do monte, ele fala que os dois carregaram a lenha para o sacrifício. Enquanto Abraão andava com o Isaac perguntou: pai, eu tenho a lenha nas costas, o senhor está com a tocha aí na mão. Mas ele não via o cutelo. E o pai disse para os que estavam indo com ele: nós vamos ali até o monte, caminho de 3 dias, nós vamos adorar e eu vou voltar com o menino. Ele tinha certeza, convicção, que o Senhor ia prover alguma coisa, porque ele tinha dito. E quando disse Deus que daria, é literal. Então ele falou, alguma coisa vai acontecer. E ele foi, e fez tudo. Quando colocou essa criança na lenha para sacrificar, diz que o anjo do Senhor, no capítulo 22 de Gênesis, aparece para ele e fala assim: não sacrifica, porque eu sei que você vai fazer isso. Olha ali do lado, tem um carneiro, substitui o seu filho. E aí essa substituição simboliza o contexto de uma ressurreição. É exatamente aí que a gente começa a entender a redenção sendo revelada para Abraão, que aquela criança Deus havia prometido e a sua palavra é irrevogável, literal. O Elohim, quando fala, é o contexto literal, não usa o contexto figurado. Na criação e também na revelação do que ele disse, que Abraão teria um filho que seria numeroso. E o que é mais interessante também, é que a gente lendo aqui na sequência, você vai perceber que esse anjo do Senhor impediu que houvesse o sacrifício, mas Hebreus 11, de 17 a 19, o escritor sugere que o Isaac, não morto literalmente, foi substituído por um carneiro. E essa substituição correspondia ao contexto dessa redenção, que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o próprio Verbo, seria encarnado e o sangue dele já era conhecido para resgatar a humanidade. Promessa também, e agora em Cristo Jesus isso acontece. Abraão recebe então o seu filho de volta, uma vez que na sua mente Isaac já estava morto. Não havia resistência, era uma entrega total. É o mesmo que fez com Jesus, Isaac assim fez com seu pai. Abraão acolheu alegremente a promessa de Deus, que Isaac daria uma descendência de filhos da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Ele está escrevendo com esses 3 o contexto de toda a história de Israel, como a gente vê. Então a história de Isaac, em paralelo com a história de Jesus, destaca o plano da redenção de Deus Pai para a humanidade. Colocando aqui o contexto, como a gente vê o anjo do Senhor, como
o anjo do Senhor que se revelava numa forma de um Deus humano e também angelical, ou de um Cristo já sendo revelado. Daí a cristofania, para aqueles que creem nessa revelação da triunidade desse Deus que já estava revelado lá no Gênesis. Razão de Deus, Jeová, se revelar como sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do qual revelou o seu plano redentor na história da humanidade. Por isso que nós lemos aqui que em Êxodo, ele dá claro a afirmação, Êxodo capítulo 6, versículo 13, fala: apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, aí entra o tetragrama. Não lhes fui conhecido, mas já tinha sido revelado como esse Deus formou e também revelado como ele falou, é o que nós vamos falar domingo que vem. O que é interessante ainda, que em Gálatas, não para aí esse contexto, Gálatas, capítulo 4, 21 a 31, Paulo usa a alegoria de Agar, veja bem, e Sara, para um tempo presente. E ele diz assim, Paulo usa a alegoria de Agar e Ismael, seu filho, como sendo a antiga aliança, como sendo esse contexto do Monte Sinai, o contexto da lei. E fala que o contexto Sara e Isaac é um contexto da promessa, não é de lei, é da graça e de Jerusalém celestial. Então ele faz uma comparação entre essas duas mulheres de uma forma alegórica para o tempo presente, para revelar duas situações. E ele usa Isaías 54:1. Por que ele usa 54:1? É para referir a liberdade dos que são nascidos da promessa na graça, em contraste com os que estão sob a lei. Então ele deixa muito claro a respeito de um contexto da estéril e daquela que tem marido. Então ele deixa muito claro essa diferenciação. Então Paulo mostra a diferença da escravidão espiritual da lei e a liberdade que é pela graça e pela fé que está revelada em Cristo Jesus. Agar, aliança da lei, Monte Sinai. Sara, aliança da promessa e seus múltiplos filhos espirituais. Mas também não para aí. Tiago 2, 21, 24 mostra que a fé de Abraão, ela não era uma fé apenas de uma crença passiva, não. Ele fez o que foi pedido e, sendo feito, ele falou, lhe foi imputado isso para a justiça. E ele passou a ser chamado amigo de Deus. Por isso que Tiago diz, Paulo em Romanos 4 fala a fé no contexto da salvação. Tiago vai além, fala, além da salvação pela fé, você tem que acrescentar essa tua fé, diz Pedro, virtude, conhecimento, domínio próprio, para conhecer esse Deus Pai. Senão você fica apenas com Elohim, Todo-Poderoso, e não conhece esse Deus Pai, que acrescentado é revelado através do seu Filho, Jesus Cristo. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso, minha irmã. É fundamental. Então, muitos ficam com um Deus poderoso, mas não faz uma transferência, uma transliteração para esse Deus Pai revelado no contexto de toda a criação, da história, da revelação que Deus está fazendo para com Israel e para com a sua igreja. Nós vamos continuar falando isso domingo que vem. E o que é interessante, Tiago 2, os versículos 17 e o versículo 26 diz, se eu tiver uma fé que não tem obras, é uma fé morta. Tudo que eu faço não tem amor, é uma obra morta, passiva. Mas toda fé que tem obra é como o que aconteceu com Abraão. A verdadeira fé produz frutos visíveis. Desse modo, a gente vê que o Abraão pode, na realidade, ser chamado amigo de Deus. Isso é muito interessante. Jesus quantas vezes falou quanto aos amigos. O próprio Judas que o traiu, ele chamou de amigo. E quando ele falou, vai, faz o que você tem que fazer, ele sabia que ele ia trair. Mas Jesus continuou falando sempre o que ele disse. Porque o que ele diz é como diz o Elohim. Ele disse, você é meu amigo. Aí ele traiu e Jesus não mudou.
santo que era, continuou afirmando a mesma coisa. Ele falou, se você me negar, eu também vou te negar. Eu vou continuar falando que você é meu amigo, mesmo que você disse que não é mais. Porque eu disse que você é. E eu dizendo que eu sou, você fiel até a morte final. Eu vou amar vocês, e se eu disse que sou teu amigo, quando Judas o beijou, ele disse, com um beijo você me traz, Judas? Amigo, aqui você veio. A gente pergunta, mas Jesus sabia que ele ia trair. Sim, mas ele não mudou a sua fidelidade à sua palavra que ele disse para quem? Para o Judas. Ele continuou fiel, como um prumo. Ele continuou fiel ao que ele falou ao amigo. E ele disse, amigo, mesmo sendo traidor, você continua sendo meu amigo. E vou amar você até o fim. Então o que é um amigo? Aí você vai encontrar lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8, que essa palavra amigo, ela expressa, veja bem, queridos, o contexto da comunhão. Abraão tinha uma comunhão tão íntima que ele foi chamado amigo. Tanto é verdade que quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, você acha que eu não vou dizer para o meu amigo o que eu vou fazer? E aí ele começa a conversar com quem? Esse senhor que aparece lá nos carvalhais de Manre, são 3 homens que aparecem, mas ele se dobra de um. E esse que é chamado o anjo do Senhor, que é um daqueles 3, como se fosse a triunidade, mas os outros 2 são anjos, que se revelam para ele como sendo enviados de Deus. Enquanto ele está conversando com que é o anjo do Senhor, os outros 2 anjos vão para Sodoma, que os homens lá querem abusar, ficam cegos, e ele tira aquelas pessoas lá de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa fantástica. Então, quando ele convida para eles comerem, ficarem com eles, eles ficam, tudo, participam, e o que é interessante é que esse anjo do Senhor tem hora que ele come, e tem hora que ele não come. Por exemplo, aí diz que ele comeu. Só quando você vê ele sendo revelado para mãe lá de Sansão, Manoá, para os pais, eles falaram que viram Deus, mas aquele anjo não comeu. Ele falou, faz uma oferta a Deus, e ele subiu pela fumaça. Então a gente vai perceber algumas coisas que eu vou comentar domingo que vem, essas diferenciações. E o que é interessante para a gente já ir fechando esse pensamento? Que Isaías 41:8, essa palavra amigo, ela expressa comunhão por meio de fé, de obediência e de prática, de ação por aquilo que Deus disse. Muitas outras vezes nós vamos encontrar o Senhor como em Gênesis 16, 17, 18, 19, 20, 21, em Gênesis 22. Vamos encontrar em Êxodo 3:2 esse anjo do Senhor falando numa sarça ardente, e a sarça queimando não se consumir. O que ele quer revelar com isso? Que esse Senhor pode estar no homem, se Cristo pode estar em cada um de nós, sem consumir a gente. É um Deus que não é um consumidor, mas é um Deus que pode estar presente e que não consome, fala com o ser. Aí, Números 22 a 35, a gente vai perceber a respeito de Balaão. O que é mais interessante, a gente vai ver e fala assim, mas Deus fala de muitas maneiras. Aqui a gente vai ver com Balaão que até uma mula fala com o profeta. Juízes, vai aparecer esse anjo do Senhor. Juízes 2, de 1 a 4. Juízes 6, de 11 a 24, esse anjo do Senhor aparece também a Gideão. Juízes 13, de 3 a 22, ele aparece aos pais de Sansão. E aqui nós vamos percebendo outras tantas passagens, como quando Davi fez um censo e Deus queria destruir Jerusalém, 2 Samuel 24:16 e 2 Crônicas 21:15 a 17, ele fala que o anjo do Senhor ia para executar esse contexto quando Davi viu esse anjo do Senhor. E aí o Senhor falou, não destrua. E o Senhor disse ao anjo, não destrua. Então o anjo vai fazer alguma função assim, de interceder, de executar juízo. Zacarias 3, de 1 a 7, você vai ver um contexto da visão. Satanás acusa Josué e o sumo sacerdote. Aí fala, assim o anjo do Senhor defende ele. Zacarias 12:8, protege Jerusalém. O anjo do Senhor é um defensor celestial. Para encerrar, para falar bem objetivamente, sucintamente, o anjo do Senhor não é um simples mensageiro, mas fala, age com a autoridade do YHWH,
WH, isto é, Jeová, isto é, daquele que inspira e expira, para falar esse nome, se identificando com Deus. Então esse anjo do Senhor, ele traz mensagens, ele intercede em situações específicas, executa juízo, protege o povo de Israel, e está atrelado a ele a presença divina e de Elohim, o Deus Criador. É como se Jesus falasse: o Pai está em mim e eu estou no Pai, e faço tudo segundo a sua vontade. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. É a expressão que está lá, Elohim, Jeová. Agora, esse Deus, ele pode não só ser visto, mas falar com o homem, para o homem entender qual é o propósito e o plano dele, que nós falaremos domingo que vem, conhecendo a Deus, e nós vamos falar a respeito de como ele se expressa, conversando, como ele usa essa linguagem para se comunicar com o ser humano. Que Deus abençoe por enquanto em Cristo Jesus, que a gente possa entender essas verdades reveladas pelo Espírito Santo a cada um de nós. Amém, queridos? Vamos cantar uma música antes de encerrar? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Amém. Senhor. Obrigada pela nossa vida, porque o Senhor nos formou para a sua glória. Amém. Obrigada, Jesus querido, por nos revelar o Pai. E obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós e assim vivermos nessa comunhão plena. Amém, com o Senhor, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós no decorrer dessa semana, que tenhamos paz, comunhão com o Senhor, que possamos receber o perdão do Senhor, porque ele já está dado a nós, basta apenas recebermos. E esse perdão que nos redime, nos livra de toda obra do mal. Perdoa, Senhor, a cada um de nós e nos dê a cada dia fé, esperança, amor, para continuarmos a nossa missão de filhos de Deus. Amém. Aqui na terra, sim, revelando o Senhor. Amém. A todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Amém, Pai. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém. A toda criatura. Amém. Abençoa, Senhor, esses que têm tido maior expressão no mundo, indo a lugares que nós não podemos ir, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesses últimos dias, através da internet, ó Deus, nós entramos e podemos na internet, temos pregações que nos revelam Deus, essa facilidade nós temos hoje. Antes que a porta se feche, o noivo, as que estiverem lá dentro com ele,
A porta se fechará e quem ficar de fora não terá mais revelações. Hoje nós temos revelações de várias maneiras. Obrigada, Senhor. Sim, Pai. Alcança muitas vidas também através da internet. Ó Deus, fica conosco. Espírito Santo, habita em nós e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.